Olá, professores do seminário. Prazer poder fazer esse vídeo para apresentar para vocês algumas das mudanças que acontecerão no seminário a partir deste ano. Gostaria de introduzir este assunto apenas compartilhando com vocês uma mensagem que eu retirei da alegoria da oliveira de Zenos, lá no livro de Jacó, no capítulo 5, onde nós vemos uma interação entre o Senhor da vinha, que é o nosso Salvador, e os seus trabalhadores na vinha, a fim de fazer com que a sua árvore, a sua oliveira, dê os frutos que ele esperava. Essa alegoria é uma representação do trabalho de coligação de Israel, especialmente nos últimos dias, e nós vemos lá que o trabalho do Senhor da vinha, de nosso Salvador, é um trabalho intenso, junto com os seus trabalhadores. E que ele realiza muitas intervenções e mudanças ao longo desse trabalho de salvar a sua vinha, né, da sua oliveira, para que ela dê o fruto desejado. Observem que, durante toda aquela alegoria, ele vai com seus trabalhadores, planta uma vinha num determinado local, cava, poda, enxerta, corta, tira, planta ali, planta acolá, enfim, todo um trabalho que vai seguindo aí a dinâmica da reação daquela oliveira, né, ou daquela plantação, daquela vinha. Bom, é uma representação também do trabalho da Igreja do Salvador, da Igreja de Cristo nos últimos dias. Fazemos parte de uma igreja viva que está em constante mudança. O mundo é um mundo que muda rapidamente e a Igreja de Cristo também acompanha essas mudanças para que possa suprir os santos ou os seus filhos da melhor forma possível. Então, a única coisa certa nessa igreja são as mudanças. Nós não podemos lembrar, melhor, não podemos esquecer, né, de que o próprio Senhor da vinha disse, lá no livro de Jacó, no capítulo 5, no versículo 12, o seguinte: disse ele, portanto, vai, vigia a árvore e cuida dela, segundo minhas palavras. Está aí o conselho do Senhor da vinha. Para os seus trabalhadores, que somos nós, né? Vai, trabalha, vigia a árvore, vigia aquilo, o trabalho que você tem realizado, ou aquilo que eu pedi para você fazer. Cuida dela. Agora, tudo isso de acordo com as suas palavras, né? As palavras do Senhor da vinha. É isso que nós vamos fazer. Algumas mudanças, elas foram implementadas a partir desse ano, né? Nós temos aí uma transmissão que foi feita em janeiro, uma transmissão para todos aqueles que servem nos seminários e institutos, é uma transmissão que acontece anualmente, mostrando aí o que é esperado de nós ao longo desse ano. Convido você a assistir essas transmissões, eu passarei para vocês depois alguns links para que vocês possam assistir todas elas, ok? Mas vamos lá, vamos verificar quais são algumas das modificações que aconteceram no seminário. Bom, antes de nós vermos as modificações, gostaria apenas de relembrar com vocês, essa estrutura do programa do seminário no Brasil, essa parte aí amarela do lado esquerdo do vídeo, né? Mostrando algumas das características do programa do seminário que são importantes nós lembrarmos, algo que foi extraído do manual de instruções da igreja e também das orientações que a gente recebe da nossa liderança geral. Logo, essa é a instrução válida para o Brasil. Nós não temos autonomia para alterar essa estrutura. Essa é a orientação da forma como o programa do seminário tem que funcionar no Brasil. O primeiro ponto é que o seminário ele deve funcionar com 4 aulas semanais, com 1 hora de duração. Ok? Não existe seminário de um dia só na semana ou de 2 dias. O seminário ele tem que funcionar 4 dias distintos na semana. Agora, dia e hora é uma decisão da liderança local. O bispo, junto com o professor, a professora do seminário, os jovens, os pais, vão decidir qual é o melhor horário, os melhores dias na semana para que a classe funcione. Por exemplo, uma classe ela pode funcionar segunda, terça, quinta e sábado, segunda, quarta, quinta e sexta, enfim. Desde que sejam 4 dias na semana, 1 hora de duração. Qualquer dia da semana
exceto domingo. Não pode funcionar, não se deve funcionar classes do seminário nos domingos, aos domingos, ok? Então, de segunda a sábado, qualquer dia, qualquer hora, claro, uma hora que seja adequada, né? Mas, enfim, que dê oportunidade para que todos os jovens possam participar. As classes que funcionam nas alas, né, dentro da estaca, elas podem ser em 3 formatos, né? A escolha é, mais uma vez, da liderança, junto com os professores, os jovens, os pais, mas, enfim, a classe, ela pode funcionar de forma completamente presencial, ela pode funcionar de uma forma completamente virtual, através de um aplicativo como Zoom, Google Meet, enfim. Ou a classe pode ser mista, ela pode ter um dia presencial, 3 virtuais, 2 e 2, enfim. Essa combinação aí é uma decisão de vocês, desde que ela tenha pelo menos um encontro presencial, ok? Terceiro ponto é que o calendário de aulas é um calendário nacional para todo o Brasil. A gente também não modifica esse calendário, tá? O calendário que é disponibilizado para o professor, aparece lá 4 aulas para você utilizar essas aulas nos 4 dias, né, que você decidiu aí, né, para o funcionamento da sua classe, ok? Então, o calendário nacional ele está alinhado com o Vem Segue, o programa do Vem Segue. Exatamente, o bloco daquela semana vai ser o mesmo bloco do Vem Segue. E o último ponto, está aí no ponto 4, né, escrito novo, nós temos um seminário online no programa Recife Sul. O que é isso? Uma ondinha online, não é a mesma coisa lá do virtual, não. A classe virtual, ali do item 2, é aquela classe que funciona na sua aula, que tem um dia e hora específico que o aluno entra e ele tem aquela aula ao vivo com o professor. O programa de seminário online é um programa novo que nós estamos começando este ano aqui na nossa região, e é um programa que é destinado para os jovens que não conseguem, de forma alguma, participar de uma das classes regulares, aquelas classes presenciais ou virtuais que vão ter na estaca, né? Ele não tem, realmente não consegue, ele então vai ser direcionado para esse seminário online, que é um curso offline, né? Embora seja online porque ele vai ser feito pela internet. O aluno vai ser cadastrado em uma plataforma de ensino chamada Canvas, e ele vai ter que entrar lá no dia e hora, né, durante a semana, no horário que for melhor para ele, que é offline, ele vai entrar lá com o seu login e senha, ele vai fazer as atividades daquela semana e em determinado dia ele vai ter um encontro online, assim, com o seu professor, junto com a sua turma, ok? Então, é um encontro único na semana com esse professor, mas as atividades ele vai ter que fazer, o aluno vai ter que fazer durante a semana, até o dia desse encontro, ok? Então, esse seminário online ele é destinado para aqueles jovens que realmente não conseguem, de forma alguma, participar das classes regulares. Nós temos que dar como prioridade, incentivar o jovem a participar das classes regulares. Se ele não tem como, ele vai poder participar do seminário online, ok? Qualquer dúvida, a gente pode conversar. Então, essas são algumas informações importantes sobre o funcionamento do seminário que você precisa saber. Agora, vamos para as mudanças? Lembram que, para um aluno ele receber um crédito no seminário, para ele ser aprovado no curso do seminário, né? Aqueles cursos que são semestrais, ele precisa cumprir 3 requisitos: frequência, leitura e aquela avaliação. Desses 3 requisitos, 2 mudaram, um não. Vamos ver agora como é que ficou, tá? O primeiro requisito, que é a frequência, ele não mudou. Para o aluno ser aprovado, ele precisa assistir a 75% das aulas daquele semestre, ok? Não mudou, já estávamos acostumados com esse requisito. O segundo requisito, que é a leitura, esse mudou. Lembra que antigamente o aluno tinha que ler 75% do curso, né, do livro que está sendo estudado. Por exemplo, se fosse esse ano que nós estudamos no primeiro semestre ali, normalmente, os 4 evangelhos, o aluno tinha que ler pelo menos 75% dos 4 evangelhos, né? No segundo semestre, 75% de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, né? Ele tinha que ler tudo isso e reportar isso para o professor. Isso mudou. O que é que precisa agora? Para cada curso, haverá algumas passagens, que são passagens selecionadas para aquele curso. O aluno só precisa ler
aquelas passagens e reportar para o professor que leu. Quais são essas passagens? Vou mostrar agora nesse quadro aí, ó. Observe que já tem as passagens dos 4 livros. Para esse ano, que é o Novo Testamento, por exemplo, observe aí a segunda coluna, nós vemos que o aluno, no primeiro semestre, para ele cumprir com esse requisito, ele vai precisar ler Mateus, do capítulo 5 ao 7, Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, e João, do capítulo 10 ao capítulo 21. Só isso. No segundo semestre, ele vai ler aquelas passagens que estão aí na parte de baixo, né? Lá de Atos, Romanos, enfim. São capítulos, são passagens, algumas passagens selecionadas. Esse é o único requisito. Lendo, ele informa para o professor, e o professor vai lançar lá que ele leu e está cumprindo esse requisito. Ok? O terceiro e último requisito são as provas, né? Perdão, antes das provas, né? Só lembrar que, embora a leitura requerida seja apenas essas passagens que acabei de mostrar, nós ainda vamos incentivar os alunos para que eles tenham um estudo pessoal das Escrituras, do livro de Mórmon, né, que ele estude o Vem Segue pessoal e família, enfim. Vamos continuar incentivando eles a fazerem ou a terem um programa de estudo pessoal consistente, né? Para o aluno não dizer assim, bom, eu preciso somente ler aquilo ali, acabou durante o ano inteiro. Não, não, não. Vamos incentivá-los, então, a ler as Escrituras. Ok? Agora sim, o último requisito, que é a da avaliação. Vocês lembram que os alunos tinham um dia marcado, eles faziam uma prova individualmente, depois essa prova ela era corrigida com o grupo, né? Mudou. Agora a avaliação vai ser feita coletivamente, todos juntos, num determinado dia, a professora vai colocar a prova lá, e eles vão respondendo essa prova juntos, coletivamente. Por quê? O grande objetivo da avaliação não era a gente entender até onde o aluno compreendia a doutrina, e quando eles tinham errado, não compreendiam bem a doutrina, a gente não corrigia junto com eles, ensinava qual era a doutrina correta? Vamos fazer isso já imediatamente no dia da avaliação. A avaliação vai ser já um momento de aprendizado também, onde os alunos vão poder, aqueles que já conhecem, legal, mas aqueles que ainda não têm uma boa compreensão daquela doutrina, juntos ali, eles vão ter como compreender bem a doutrina. Então, a avaliação vai ser juntos, um determinado dia, e aí o requisito não vai ter mais nota, né? Ou simplesmente vai ser participou ou não da avaliação, fez ou não, só isso. Então, quem está presente no dia, cumpriu o requisito. Se o aluno faltar, ele vai ter oportunidade de fazer essa avaliação em outro momento, com aqueles que faltaram, né, o outro grupo, ou ele sozinho com a professora, ou com seus pais, enfim, ou com outra pessoa que ajude, que a ideia é que todos compreendam a doutrina. Ok? Muito bem. Essas são as modificações que aconteceram no seminário. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem a transmissão, né, que a gente teve em janeiro. Nós tivemos 3 oradores muito especiais em que eles apresentaram para nós não só essas mudanças, mas os motivos que levaram a essas mudanças. Nós temos o irmão Chad Webb, que é o nosso administrador dos seminários de institutos. Ele mostra para a gente o porquê dessas mudanças, apresenta as mudanças, mostra o porquê. E também tivemos o irmão Gilbert, que é o nosso comissário de educação, e também o presidente da escola dominical. Eu vou mandar os links para vocês assistirem isso, essas três transmissões, mas eu gostaria de concluir esse vídeo aqui com um trecho de 3 minutos da fala do irmão Chad Webb, quando ele fala o porquê dessas mudanças. Observem que o objetivo realmente é abençoar a nossa juventude e também valorizar o esforço de cada um deles em aprender. Sabemos que todos nós, né, somos diferentes, nossos jovens são diferentes, alguns têm uma velocidade de aprendizado, de conhecimento maior do que o outro, né, diante das circunstâncias de sua vida, por exemplo, né? Alguns nasceram e vivem numa família estruturada na igreja, outros têm uma vida completamente desestruturada fora da igreja, no seu lar, outros são recém-conversos, outros têm mais tempo, enfim. O objetivo é que todos sejam abençoados na medida que eles precisam, ou no seu passo, no seu ritmo, ok? Então,
fechamos essa transmissãozinha aqui com o vídeo do irmão Chad Webb e ficamos aqui abertos para que você, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que queira conversar sobre essas mudanças, sobre o vídeo, as transmissões, entre em contato comigo pelo WhatsApp, manda uma mensagem, marca comigo para a gente conversar. A gente pode conversar por telefone, podemos conversar em uma transmissão ao vivo, né, fazendo uma ligação de vídeo. Estou aqui para ajudar no que for necessário. Forte abraço, um bom trabalho para você neste ano, nesse trabalho tão sagrado e especial. Até mais.